Eu sou a professora Jéssica Marciela e hoje vamos continuar nossos estudos sobre quinidários. Vamos falar sobre reprodução dos quinidários. Vamos começar pela metagênese, que é a alternância de gerações. A alternância de gerações, ou metagênese, ela é um dos aspectos mais elaborados da biologia reprodutiva. Ela representa uma estratégia evolutiva altamente eficiente dentro do quinidário, porque esse fenômeno ele se baseia entre a alternância entre duas gerações morfologicamente e funcionalmente distinta. Cada uma vai ser especializada em um tipo específico de reprodução. Observe que na fase poliploide, ela é de forma predominantemente séssil e ela está associada à reprodução assexuada e o crescimento clonal. Já na fase medusoide, em que ela é livre natante, ela corresponde à fase sexuada do ciclo e é responsável pela produção de gametas e pela geração de variabilidade genética. Essa separação funcional permite que diferentes demandas biológicas sejam atendidas em momentos distintos dentro do ciclo de vida de um quinidário. No ciclo típico, a medusa adulta ela produz e libera gametas no ambiente aquático. A fecundação que ocorre tanto de forma externa ou interna, que origina o zigoto. Esse zigoto vai desenvolver uma larva, a plânula, que é uma forma ciliada e livre natante, que ela desempenha um papel central na dispersão da espécie. Após um período no plâncton, essa plânula ela vai se fixar a um substrato adequado e vai sofrer uma metamorfose que vai dar origem a um pólipo. Esse pólipo ele inaugura a fase assexuada dentro desse ciclo por meio de mecanismo como brotamento ou estrobilização. Ele produz novas medusas e reinicia todo o ciclo de vida. Dessa forma, a metagênese ela permite a exploração dos dois ambientes distintos, o bentônico, que está associado à fixação e ao crescimento clonal, e o pelágico, que está relacionado a essa dispersão e à recombinação genética. Essa importância adaptativa dessa estratégia, ela se torna evidente ao comparar diferentes grupos dos quinidários. Por exemplo, no Obelia, que é a hidrozoa, a fase poliploide ela é predominante, com colônias extensas e medusas reduzidas. Já em contraste, no Scyphozoa, a fase medusoide ela é dominante e altamente prolongada. Esse exemplo, ele vai demonstrar que a metagênese não é um modelo rígido, mas ela é uma estratégia flexível e ela vai ser ajustada de acordo com as pressões ecológicas. Do ponto de vista evolutivo, a gente associa o quê? Que a metagênese, ela dissocia crescimento e dispersão em fases distintas do ciclo de vida. Essa separação, ela reduz conflitos fisiológicos entre alimentação, reprodução e locomoção. Ele aumenta a eficiência energética global e assim, a alternância entre pólipo e medusa, ela deve ser compreendida como uma estratégia refinada de exploração ambiental, porque ela é moldada por pressões seletivas ao longo de toda a história evolutiva dos quinidários. A reprodução assexuada dos quinidários, como ela funciona? Ela corresponde à fase de expansão clonal do ciclo de vida e está diretamente relacionada à colonização eficiente de ambientes estáveis. Observe que, por não envolver a formação de gametas, esse tipo de reprodução, ele sempre vai originar indivíduo geneticamente idêntico ao organismo parental. Ele preserva os genótipos bem adaptados e ele permite um rápido aumento populacional. O mecanismo mais comum é o brotamento, especialmente na fase poliploide. Em hidra, o broto ele surge na parede lateral do corpo, cresce, diferencia-se e se desprende, onde ele vai se originar um novo indivíduo independente. Em corais e em outros antozoários, os brotos eles permanecem conectados ao organismo parental, onde ele vai formar colônias extensas e estruturalmente integradas. Esse crescimento colonial ele constitui a base de formação dos recifes de coral, um dos ecossistemas mais biodiversos do planeta. Outro mecanismo altamente especializado é a estrobilização, o que é a característica dos pólipos cifosários e cubosários. Nesse processo, o pólipo, denominado de cifístoma, ele sofre divisões transversais sucessivas, onde ele forma uma pilha de disco, e a cada disco desse, ele se desprende como uma éfira, uma medusa jovem, que posteriormente ela vai se amadurecer. Essa estrobilização, ela estabelece uma conexão direta entre a fase séssil e essa fase pelágica, e ele integra funcionalmente a reprodução assexuada e sexuada. Associada a esse mecanismo está a extraordinária capacidade de regeneração dos quinidários. Essa característica ela é sustentada pelas células intersticiais, que são células-tronco multipotentes presentes principalmente na epiderme. Elas permitem a regeneração de tecidos perdidos e, em muitos casos, a reconstrução completa de organismo a partir de fragmentos corporais. Essa plasticidade ela torna os quinidários
quinidários modelos clássicos para estudos em regeneração e biologia do desenvolvimento. Se a gente observar do ponto de vista evolutivo, a reprodução assexuada, ela desempenha um papel fundamental na manutenção da estabilidade populacional, porque ao observar esses genótipos bem adaptados, ela vai favorecer a persistência em ambientes previsíveis. No entanto, quando combinada a reprodução sexuada no contexto da metagênese, ela evita o risco de estagnação genética. Então, essa associação, ela confere aos quinidários um equilíbrio singular entre conservação genética e potencial adaptativo, contribuindo para a permanência no ambiente. Se trata de reprodução sexuada, ela é essencial para a manutenção da variabilidade genética. Ela desempenha esse papel central de adaptação em ambientes mais dinâmicos. Os gametas, que são produzidos em gônadas, que, diferentemente do observado em animais mais complexos, geralmente são estruturas temporárias. Ela desaparece após o período reprodutivo. As espécies em si, ela pode ser tanto monóicas quanto dioicas, sendo que na última condição, ela é predominante nas medusas. A fecundação, ela pode ocorrer de forma externa, com essa liberação dos gametas na água, ou interna, quando os ovócitos são retidos no corpo do animal. Em ambos os casos, a fecundação ela vai se originar no zigoto. O desenvolvimento pode seguir dois caminhos. Em algumas espécies, como a hidra, ocorre desenvolvimento direto, sem fase larval. Contudo, o padrão mais comum é o desenvolvimento indireto, com a formação da larva plânula. A plânula é uma larva ciliada livre nadante, cuja principal função vai ser essa dispersão geográfica da espécie. Essa fase, ela vai reduzir a competição intraespecífica e ela vai permitir a colonização de novos substratos. Após essa fixação, a plânula, ela vai sofrer metamorfose e vai originar um novo pólipo, reiniciando todo esse ciclo de vida. O núcleo adaptativo dessa estratégia está focado justamente no que foi falado da metagênese, que ela integra a reprodução sexuada e assexuada em um único ciclo. A fase poliploide, ela se concentra principalmente no crescimento, na regeneração e na fixação betônica, enquanto essa fase medusoide, ela vai priorizar a dispersão, a recombinação gênica e a exploração no ambiente pelágico. Essa alternância, ela vai permitir a ocupação de nichos distintos ao longo do ciclo da vida. A fase larval, ela também exerce um papel fundamental dessa conectividade populacional, porque ela favorece o fluxo gênico entre populações distantes. Esse processo, ele reduz aquele efeito de endogamia e aumenta a resiliência genética entre perturbações ambientais, como mudanças climáticas ou degradação de habitat. Essa estratégia, ela não é universal. Os ontozoários, eles representam uma exceção. Observe que eles perderam secundariamente a fase da medusa e ele realiza todo o ciclo de vida na forma de pólipo. E ainda assim, ele mantém elevada essa eficiência reprodutiva por meio de brotamento. E também fazem uso da reprodução sexuada e, em muitos casos, associações simbióticas que sustentam a sua produtividade ecológica. Em conjunto, a reprodução sexuada da fase larval da plânula e a alternância de gerações, elas configuram esse ciclo de vida altamente integrável e flexível. Essa plasticidade demonstra que o sucesso evolutivo dos quinidários, ele não depende de um único modelo reprodutivo, mas a capacidade de ajustar estratégias reprodutivas a condições ecológicas e ambientais. Até a próxima aula!